essa madrugada. Amém? Grava aí, riqueza ou salvação? É a pergunta que o mestre faz para nós nessa madrugada. Amém? A palavra do Senhor diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Todos conhecem essa passagem. Todos talvez já ouviram a falar sobre essa passagem do jovem rico. Algumas traduções, eu vou ser bem objetiva, irmãos. Algumas traduções vai dizer que ele era um príncipe. Algumas traduções vão falar que ele era um jovem rico. Mas o que me chama a atenção nesse texto, existem 3 pilares que eu quero deixar nessa madrugada para o seu coração, que veio do coração de Deus para o seu coração. 3 pilares. O primeiro é que havia um certo homem de posição. Algumas traduções, como eu falei, falam que ele era um príncipe, que ele era alguém conhecido aqui nessa terra. Tinha muitas riquezas, tinha muitas glórias sobre a vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que o que me chama a atenção é que certo homem de posição, isso me chamou muita atenção, porque a questão de nós termos uma posição aqui nessa terra não tem nenhum problema. Nós sermos ricos, nós temos posições sociais, eclesiásticas aqui na terra. Mas o perigo é quando nós temos uma posição aqui na terra, mas não temos um posicionamento lá no céu. Eu vou repetir mais uma vez, irmãos, porque isso é muito forte. Deus faz uma pergunta: qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude nessa madrugada? Riqueza? Você vai ficar com as coisas desse mundo, com a glória desse mundo? Ou você vai querer salvação, vida eterna, ruas de ouro? Ei, tem muita gente. O primeiro pilar e a primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa madrugada é: não adianta ter só uma posição na terra se eu não tenho um posicionamento lá no céu. Deus chama um exército nessa madrugada que veio se posicionar nessa terra, que tem uma posição aqui na terra, mas que se posiciona lá no céu. O que adiantava, irmãos, ele ser reconhecido aqui na terra, ter uma posição social aqui na terra, mas não ter um posicionamento, não ser conhecido lá no céu? Ei, Deus te faz uma pergunta: você vai ficar com a riqueza ou você vai ficar com a salvação do Senhor, com a vida eterna do Senhor? Tem muitos nomes que são conhecidos aqui na terra, mas quando chega lá no céu, Deus fala: eu nem conheço, porque a glória estava dentro de você, a minha glória não estava dentro de você, mas as riquezas, as coisas dessa vida é que estavam impregnadas sobre a tua vida. Então a primeira lição que eu aprendo nessa madrugada: Deus não quer só alguém que tenha uma posição aqui na terra, mas Deus quer sim alguém que tenha uma posição, alguém que tenha um cargo eclesiástico, mas alguém que sabe ter uma posição, mas sabe se posicionar no céu, sabe se posicionar diante de Deus, sabe ter um posicionamento diante do trono de Deus. Quem já recebe essa palavra já adora, já glorifica. Segunda coisa que eu entendo nesse texto, ele fala assim: perguntou-lhe, bom mestre. Sabe o que ele entende, irmão? Sabe o que eu entendo com essa palavra? É que ele tentou persuadir o mestre na fragilidade do mestre. Ele tentou persuadir o mestre na bondade dele, nas misericórdias dele. Ei, a segunda lição que eu aprendo com esse texto: nunca tente persuadir o mestre, nunca tente barganhar com o mestre. Sabe o que é, irmãos? Ficar com a salvação e não ficar com a riqueza é saber que é saber que a vitória vai chegar, mas não é no meu tempo, não é no seu tempo. Então a segunda lição, o segundo pilar, ele tentou persuadir o mestre na fragilidade dele, na bondade dele. Ele estava dizendo assim: eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor pode liberar salvação para minha vida, mas o Senhor lá do céu, ele era bom, mas ele conhecia o caráter daquele homem, ele conhecia o íntimo daquele homem. Ei, não tente barganhar com as bondades de Deus, não tente barganhar com as misericórdias de Deus, porque elas sim são a causa de nós não sermos consumidos. Então não tente persuadir o mestre na bondade dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Quem recebe essa palavra, já solta um glória a Deus, um aleluia. Terceira lição e última, irmãos, que eu aprendo com esse texto. A Bíblia vai dizer que ele chama ele de bom. Tenta persuadir o mestre, mas Deus não olha o estereótipo. Deus conhece dentro da sua alma. E sabe por que ele não te deu essa vitória? Porque ele conhece o teu íntimo. Ele sabe que se
Ele te der essa vitória, você vai abandonar o altar do Senhor. E sabe por que Deus não te deu essa vitória? Porque Ele sabe que você vai correr e vai labandar a chura e vai sair da presença do Senhor, vai sair dos braços do Senhor, você vai largar o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, para viver a tua vontade, para viver o teu querer. Ei, Deus me trouxe aqui nessa madrugada como profeta. Ei, queira ainda as riquezas, queira ainda ruas de ouro, queira vestes reais sobre a tua vida, não queira a glória dessa terra e não queira barganhar com Deus. Quem recebe essa palavra já adora, já glorifica. Terceira lição que eu aprendo nessa madrugada, a Bíblia vai dizer: que farei? Ele faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção que ele fala assim: o que farei para herdar a vida eterna? Aí Deus falou assim comigo, ele tentou barganhar com Deus, ele tentou palestrar com Deus, como se as coisas de Deus fossem negociáveis, como se as coisas do céu tivessem alguma negociação. Mas a Bíblia vai dizer que ele falou mais uma vez: o que eu faço para herdar? Aí Deus falou assim comigo, ele quis dizer que herdar seria salvação. Para ele herdar seria uma coisa que foi passada de pai para filho. Mas a última palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida nessa madrugada, para nós orarmos, é que salvação nunca foi herdar, salvação nunca foi passada de pai para filho, mas salvação ainda é conquistada na cruz. Salvação, alabadarachura. Ei, quem já recebe essa palavra já adora, já glorifica. Eu vou repetir mais uma vez, para você do outro lado que ainda não entendeu: salvação nunca foi herdade, salvação é conquistada na cruz do Calvário, salvação é conquistada quando eu abro mão das minhas vestes, salvação é conquistada quando eu abro mão das minhas vontades, salvação é conquistada quando eu abro mão do meu querer. Então faça jus o que Deus fez por você lá na cruz do Calvário. Não é herdade, é conquista. Então você vai ficar com a herdade ou com a conquista da salvação a cada dia, a cada minuto nessa terra? Que Deus possa abençoar a tua vida.